Vamos conversar hoje com Rose Gonçalves. Rose Gonçalves, ela que é a preparadora vocal em peças de teatro, novelas, filmes. Ela já atuou em diversos produtos da TV Globo. Ela instruiu atores, apresentadores e jornalistas. Ela realmente é uma figura essencial na formação de um ator. E eu tenho o prazer de encontrar com ela aqui na live de terça-feira para elucidar um monte de dúvida que os atores têm. E todas as vezes que eu dou um workshop, sem dúvida é um assunto que sempre vem à tona. Então é com muito prazer que eu vou convidar agora a Rose. E Rose! Oi, querido, como é que você está? Agora estou melhor ainda. E eu vou começar a live fazendo cumprimento que só você faz. Como é que é isso, Rose? Como é que é esse cumprimento? Como é que é isso? Você cumprimenta todo mundo assim, Rose? Mas de onde vem esse cumprimento? Ah, mas que bacana, você pesquisou, hein? Já vi que você pesquisou, não é? Então, é muito bom estar aqui com você, viu? Com todos que estão aqui entrando e tudo. Muito bacana, viu, querido? Muito obrigada pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Imagina, eu é que tenho que agradecer, porque é um privilégio ter uma profissional do seu naipe aqui com a gente hoje, Rose, de verdade. Você é uma figura muito querida por todos os atores da Globo e por todos os profissionais, os quais você cuidou com muito carinho da voz e trouxe neles o que a força maior da interpretação é a voz. Né? Ah, mas, olha, e é mesmo, né? Porque realmente o pianista cuida das mãos e o ator cuida da voz e do corpo, não é? É muito importante mesmo, né? É que existem muitos profissionais bons, né? Quer dizer, eu recebo muitos carinhos e tudo, mas é muito importante cuidar do corpo e da voz. Mas começando pelo que você falou desse cumprimento, né, Alexandre, que é tão gostoso. Às vezes eu encontro as pessoas e nós estamos distantes, a pessoa faz assim, eu digo, bom, ela já me viu, eu já posso até ir embora, né? Já cumprimentei, não é? É porque, na verdade, esse é o tamanho real do nosso corpo e da nossa voz. Isso eu acho muito bacana, né? Mostrar isso. É o tamanho real do nosso corpo e da nossa voz. Então, para um ator de teatro, ele saber que ele não vai entrar com a voz desse tamanho, mas sim desse tamanho, nossa, sem perder o tato dos pés no chão, sem perder base e apoio, é muito melhor para ele, né? Quer dizer, ele tem muito mais voz do que ele acredita. Então, esse cumprimento eu costumo dizer assim: o meu nome é Rose Gonçalves, utilizando todo esse tamanho real, e pergunto, e o seu? Aí ele responde, o meu nome é papapá, papapá. Né? Então, esse é um cumprimento, é uma técnica. Na verdade, eu trabalho com um método chamado método Espaço Direcional Beutmiller, que vem da autora Glorinha Beutmiller. Mas esse aqui é uma metodologia russa, né? Havia uma professora russa que vinha de vez em quando ao Brasil e tínhamos um intérprete, a Cal, da faculdade da Cal, que na época nem tinha faculdade, convidava esse intérprete também. Ele também ia na Martins Pena junto com essa professora, e um dia eu vi ela fazendo esse movimento. Olha, eu não entendi ainda pela tradução o que era, mas eu falei, nossa, isso aqui é sensacional, né? Então significa que nosso corpo é como uma árvore. Até aqui é o tronco de uma árvore, daqui saem galhos de folhas, de flores, de frutos, é a copa da nossa árvore. Né? Então, essa parte aqui não deve mexer quando eu... O meu nome é Rose Gonçalves, eu estou botando a mãozinha na copa da minha árvore, onde estão os frutos, a parte mais bonita da árvore, e que às vezes a gente menospreza na hora de falar. Mas se a gente respeitar esse tamanho do corpo e da voz, nossa, no teatro é um espetáculo. E como eu acho que não tem muita diferença de teatro e televisão, acho que o mais diferente é mesmo o cinema, então eu diria que é muito importante para o teatro e para a televisão. Às vezes a pessoa entra tão diminuída, não é? Então a vozinha fica pequenininha. Bom, eu já respondi a primeira pergunta. Esse aqui, então, meu nome é Rose Gonçalves. Lição número 1. Quando a gente se encontrar, a gente já vai fazer assim. E pronto. Com certeza. Mas, Rose,
eu queria começar falando uma coisa. Eu dou muito workshop, eu dou muita aula para atores, porque eu, como diretor de novela, percebi ao longo dos anos que tinha muitos atores que, enfim, vinham com algumas faltas na formação deles, né? Especificamente em relação ao universo técnico da televisão. Então eu falei, bom, eu preciso dar aula, porque quem vai se beneficiar sou eu, né? Porque eu vou ter atores mais bem preparados para vir fazer a novela comigo, né? Então eu comecei com isso até em Caminho das Índias, já tem mais de 10 anos, né? Eu fui gostando disso, achei legal, eu comecei a perceber que os atores também gostavam, e eu costumo fazer sempre aulas muito interativas, muito audiovisual, enfim, não vem ao caso. Mas um dos pontos que sempre vem à tona é a questão da voz. E eu falo para as pessoas, gente, em tempos de Instagram, que está todo mundo preocupado com filtro para ficar uma cara de neném, e como é que vai ficar lindo na tela, as pessoas esquecem que a televisão, ela nasceu do rádio, ela é um rádio com imagens. A televisão é voz primeiro. A voz precisa ser incrivelmente bem trabalhada para convencer a dona de casa de sair da cozinha para ir até a sala ver o que está acontecendo na televisão, né? Então, a gente precisa resgatar a importância da voz, né? Enfim, e aí, por isso que eu enalteço tanto a sua especialidade, porque ela vale ouro, e eu sempre que posso, eu sugiro o seu nome para cuidar de tantas e tantas vozes que precisam de um certo ajuste para poder desempenhar o seu melhor na televisão, né? Então, assim, eu compartilhei com você, Rose, uma pauta para a gente bater um papo aqui, porque assim, tem várias dúvidas que eu não sei se a gente consegue em uma hora elucidar todas elas. Mas vamos começar aos poucos, né? Vamos. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que faz sentido é você dividir com a turma aqui, compartilhar, né, o trabalho especificamente o trabalho específico de um fonoaudiólogo no processo do ator. O que o fonoaudiólogo faz para que o ator se torne um melhor profissional? E são várias partezinhas, não é, que nós somos responsáveis. A primeira, mas eu vou falar sobre o que eu penso, né? Então, a primeira, para mim, o que é mais importante é trabalhar o tom do ator. Acho que o tom do ator, aí estamos falando de teatro, cinema e televisão, né? Você falou de televisão e o tom da televisão, assim, o tom, eu sei o programa que eu vou deixar de assistir por causa do tom de voz. Tem vozes que afastam a gente e tem vozes que aproximam. Não é? Quer dizer, saber o que a minha voz está causando no outro é uma coisa extremamente importante. Então, eu acho que o trabalho principal que eu faço, né, nesse mundo hoje tão virtual, né, esse mundo de televisão, a primeira coisa que eu faço, porque no teatro eu sempre fiz, mas o que eu mais faço hoje é verificar o tom da voz. A segunda coisa, e às vezes a gente percebe que tá mesmo, a pessoa tem um timbre bacana, ela tem uma voz linda, ela tem um Porsche, um carrão, mas ela não sabe dirigir. Então, apenas dicas e você faz com que ela volte aqui agora na Terra, sabe? Então, às vezes é só uma dica, o tom de voz não é difícil de correção. A não ser que a pessoa seja realmente, tenha uma voz mesmo bastante prejudicada para um lado e para o outro, que não vamos consertar. Mas, às vezes, numa dica, num pé de ouvido assim, numa gravação, você coloca a vozinha no lugar. A segunda coisa que eu acho extremamente importante para qualquer ator, aliás, eu acho para qualquer profissional, viu, Alexandre? Porque é muito importante clareza. Clareza na hora de comunicação, quer dizer, um profissional ele precisa ser claro, ele precisa ter uma boquinha aberta, ele precisa articular corretamente. E veja, quando a gente fala de articulação, a pessoa na televisão diz, não, mas assim, eu não quero articular exageradamente, mas nós não estamos falando de articulação exagerada. Porque se a postura estiver, a cabecinha estiver no lugar correto, a boquinha, a mandíbula desce, né? Toda a minha negociação, toda a minha ação de comunicação é feita através do olhar. Então, a boquinha não tem que aparecer. A boquinha aparece exageradamente quando a cabeça está fora do lugar. Sim. Então, clareza é extremamente importante. E quem vai dar clareza são as vogais, não são as consoantes. As consoantes são sons cheios de obstáculos.
Quem dá clareza são vogais. Então, eu acho que trabalhando com o tom, trabalhando com clareza, a gente já fez um grande trabalho de voz. Grande. Né? E aí, então, a gente vai para o texto, o estudo do texto. Esse estudo de texto ele é encantador. Quer dizer, qual é a melhor forma de eu falar esta palavra, esta frase junto com esta frase, para que as pessoas consigam não só me ouvir, mas me entender com todos os requintes necessários da informação que eu quero passar. Uhum. Porque não é basta redecorar um texto e falar. Eu preciso decorar um texto, entender o texto, até acho que eu preciso entender antes de decorar, né? E depois perceber o pensamento todo para ter um fluxo interessante, para que seja interessante para quem fala, primeiro, em primeiro lugar, para mim, para o comunicador, e segundo, para quem ouve. Então, eu acho que esses 3 pontos são extremamente importantes. É claro que nós temos várias coisas acrescidas aí, por exemplo, o sotaque. Às vezes a pessoa vai fazer uma novela que é basicamente paulista e ela vem da Bahia. Então a gente precisa retirar um pouquinho do sotaque, Sem colocar dúvida. outro. Então, são trabalhos que o fonoaudiólogo faz também. Pode Deixa, falar aqui. desculpa lhe interromper, porque a questão do sotaque é muito importante, a gente vai entrar nisso como um tópico aqui, mas eu queria antes voltar um pouco, porque você começou a mostrar, a falar de algumas características da voz. E eu mesmo tenho muitas dúvidas, eu queria saber quais são as características quando você descreve uma voz. Por exemplo, quando você fala de uma voz do ponto de vista clínico, né? Assim, volume, timbre, tônus. Aí, quando você fala artisticamente, você pode falar ela é mais assertiva, mais melódica, conclusiva, sedutora. Quer dizer, você tem como classificar a voz dessa maneira? É. Assim, clinicamente, né, o timbre foi dado por Papai do Céu. Ele que deu tamanho, espessura, não é que ele tem as vozes graves, as vozes femininas, a espessura das pregas vocais, umas são mais finas, outras mais grossas, das mulheres menores de tamanho, dos homens maiores, né? Mas, assim, artisticamente, que é o que eu mais faço, porque nós não temos interesse nenhum, nem eu detesto. Às vezes a pessoa diz assim: a minha voz está muito aguda, muda para mais grave. É quase que mágico, né? Se Papai do Céu deu uma prega vocal de espessura, imagine o violão com aquelas pregas, com aquelas cordas, não é? Quer dizer, você não pode falar com uma corda grossa se Papai do Céu te deu uma fininha, né? Uhum. Então, insistir nesse trabalho de deixar a voz muito mais grave ou muito mais fina é uma furada. O que eu vou dar é o grave da sua voz. Quer dizer, toda voz, toda corda tem agudos, médios e graves. Então, utilizar, às vezes você não está utilizando o grave da sua própria voz. Estamos falando unicamente de timbre aí. Agora, Tá. artisticamente, como você está colocando artisticamente, eu tenho fichinhas, viu? Eu assim trabalho, eu tapar o nomezinho, mas eu trabalho assim com fichinhas. Tudo eu me modernizei, tudo eu modernizei, mas aqui eu gosto de fichinha para cada aluno. Ih, achei que tivesse perdido Eu sua voz. escrevo, eu escrevo na fichinha. Está perdendo a voz? Pô, eu achei que eu perdi logo a sua voz, meu Deus do céu. Eu perdi, mas ela já voltou agora. Então, eu escrevo na fichinha assim, voz romântica, por exemplo, né? Voz romântica. Significa que a pessoa ela vai dar oi, como vai, tudo bem? Ela vai dar uma melodia. Tem uma melodia romântica. Ou então, como você falou, uma melodia conclusiva. Como vai? Tudo bem? Oi, como está? Ela mesmo, ela liga e desliga, né? Ou então ela diz bom dia, a outra pessoa diz, bom, não fui eu, não fui eu. Então, existe um filósofo chamado Kierkegaard, um dinamarquês filósofo, que diz que a fala é composta de 2 etapas. A primeira etapa, o que você quer dizer, é o texto. E a segunda é a melodia. Então, tem pessoas que prezam mais a melodia e a gente perde o que elas querem dizer. Então, quer dizer, ter uma voz romântica, quando eu escrevo uma voz romântica, significa que eu estou perdendo o texto. É ruim. Quando eu digo que eu tenho uma voz conclusiva,
ou assertiva, eu não posso ter uma voz assertiva, eu posso falar de forma mais assertiva. É muito interessante. Aqui eu tenho que convencer. Né? Sim. Mas eu perguntei para o meu neto, trabalhando com ele um pouco voz, eu perguntei como é a minha voz. Ele falou: a sua voz é suave. Ele tem 16 anos. Ele me falou isso hoje, né? Eu dei aula para ele hoje. Ele falou: a sua voz é suave. Falei: que bom. Eu disse: e a sua? Ele disse: como um tambor. Exatamente como eu às vezes digo, um tambor. As pessoas falam de uma forma tão endurecida que você fica pó, 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 né? Então, descobrir a melodia da sua voz, porque ela tem que colaborar com o que você quer dizer com o texto. Às vezes elas são opostas ou são muito divergentes. Então, aí a melodia, vamos cair novamente naquilo que eu prezo como a coisa mais importante, é o tom da voz. Tem pessoas que a gente não aguenta por muito tempo. A gente aguenta ouvir, mas não por muito tempo. E não Sim. em dias repetitivos. Por exemplo, se na novela, todo dia, não vai dar certo. Né? Então, eu volto a dizer que não tem a ver com o timbre. Às vezes o timbre é bonito, mas é que o piloto do carro não está dirigindo muito bem. Uhum. Né? Compreendo. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos, os atores com os quais eu trabalho, é que eu acredito, acima de tudo, que o ator é um ser persuasivo, porque ele precisa convencer alguém de alguma coisa, né? Quando você coloca dois personagens em conflito, que é a essência da dramaturgia, são dois personagens que têm pontos de vista diferentes e um está tentando convencer o outro do seu ponto de vista. Basicamente, essa é a essência da dramaturgia. Então, se os dois estão tentando convencer, eles precisam ser o mais persuasivos possíveis. E eu realmente acredito que o papel da voz nessa persuasão é fundamental. É óbvio que você tem outros elementos, existe o olhar, existe a maneira que você coloca o corpo, tudo isso está dentro desse estudo da persuasão. Mas a voz, na minha opinião, é uma das coisas mais poderosas nessa persuasão. Qual que é a tua opinião sobre isso, Rose? Eu acho extremamente importante. Nós estamos falando, às vezes, de sílabas tônicas. Né? Aquela aulinha que a gente, às vezes, fugiu da escola, né? Porque se eu quero convencer alguém de alguma coisa, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu preciso de sílabas tônicas. Né? Então, eu acho que, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem sílabas tônicas e a outra não tem, fica difícil aqui não tem tentar convencer você de alguma coisa. Isso se chama ritmo. As Na verdade, sílabas tônicas, elas dão força ao que você precisa dizer. Exatamente. Porque Exatamente como eu disse. Exatamente isso. Isso. É porque você tem o seguinte, você tem na definição de ritmo no dicionário, você não vai encontrar que é lento e rápido. Você vai encontrar que é uma sucessão regular de movimentos fortes e fracos. Na palavra falada, seria você fazer uma forte e as demais fracas. Aí você está no aqui e agora presente, tentando passar a sua informação, sabendo que informação é no final, né? E nós temos também influências, muito influências dos americanos, a gente fala important, é muito mais bonito do que falar importante. Na verdade, na nossa língua só fica importante no tam. Importante não significa nada, agora importante significa muito. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Vamos falar de sotaque. É o segundo tópico mais comentado pelos atores. E sotaque. Vou te falar primeiro a minha opinião, Rose, minha humilde opinião. Eu acho que todos os sotaques são lindos. Eu acho que todos os sotaques são maravilhosos. Eu acho, sim, uma bênção o Brasil ter tantos dialetos lindos e que remetem a gente aos lugares do Brasil. Quando a pessoa fala com aquele sotaque característico, você se sente transportado àquele lugar e você vê, pô, como é grande o nosso país, e como é rico e como é bonito, né?
E o que eu sempre defendo é a importância do ator saber neutralizá-lo quando for necessário ou colocá-lo quando for necessário. Queria muito saber de você, Rose, como é que você lida com essa aflição do ator que fala sobre o sotaque dele? Então, primeiro quero te dizer que nós estamos no Brasil e que realmente todos os sotaques são bonitos e cada um com a sua essência, com a sua história. Então, nenhum sotaque está errado. Nenhum sotaque está errado, né? Que são músicas das regiões que têm a ver com a forma até de ser. Quer dizer, não é só uma letra, é um jeito de ser, um gingado corporal, né? Como eu sou carioca, eu vou até falar um pouquinho dos cariocas, né? Quer dizer, o sotaque, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele, além de ter um S muito chiado, ele ainda dá um gingado. A pessoa faz oi, tem um gingado corporal, né? Então, para você trabalhar com sotaque, você tem que ver ele como um todo, não só a letrinha, mas todo o corpinho, porque ele tem uma forma de ser daquela região e que não está errado, né? O que acontece é que nós temos que, penso eu, viu, Alexandre, que nós temos que neutralizar. Nós temos que neutralizar porque o sotaque ele conta tanto a história, esse jeito de ser tão contado, né? Quer dizer, que se eu tenho uma pessoa, um carioquinha fazendo determinado personagem, sempre vai dar um malandro do Rio de Janeiro, com todo respeito, eu sou carioca, e também o surfista. Então, veja, se eu sou uma rainha no teatro, na televisão ou no cinema, eu não posso ser uma rainha surfista. Eu só posso ser uma rainha. Então, limpar isso, neutralizar isso, significa estar muito mais à mercê da história que eu quero contar. Sim, claro. Total. Não é? Total. Eu trabalhei com alguns atores que têm uma capacidade assim, ímpar de neutralização de sotaque. Cara. A Giovanna Lancelotti, eu fiquei muito assustado. Eu trabalhei com ela em Alto Astral. E eu me lembro, ela tem um sotaque muito carregado do interior de São Paulo. E na hora que ela começava a cena, parecia uma chave que ela mudava, assim, um switch, um interruptor. Pá! Acabou. Não tem o Tá bom. sotaque. Eu falei, gente, o que é isso? Né? É tão bacana quando a gente vê alguns atores que têm esse domínio, né, em cima Pois é. do sotaque. É lindo isso. É lindo, é difícil conseguir só na hora. É melhor limpar para sempre, né? Limpar, Para a vida, né? utilizar para sempre, né? Você trabalha prosódia também, Rose? Não. Na verdade, sotaque e prosódia são coisas muito parecidas, tudo da Sim. mesma família, né? Tá. Eu acho que quando a gente fala prosódia, o sotaque a gente está falando de música, música da voz, do jeito de ser, e a prosódia seria, por exemplo, uma duplicação de sílabas tônicas. Eu quero ser Hum. médico, ou então eu quero, como é que seria uma palavrinha? Verdade. Verdade. Né? Esse a gente chama mais de prosódia quando a gente está falando em sílabas tônicas, mas a essência é a mesma coisa. Então, eu tenho que Entendi. dizer para você que eu trabalho com prosódia e sotaque, né? Uma vez que você está dividindo. Quero também dizer que existem professores especialistas em prosódia, né? Nós, fonoaudiólogos, trabalhamos também, mas nós trabalhamos em várias áreas. E o professor de prosódia é aquele pesquisador que vai fundo. Eu até acho que realmente o trabalho de prosódia, de sotaque, é um trabalho que precisa mesmo de uma certa pesquisa e um afinamento muito grande com o diretor, porque você Claro. precisa saber quanto. Porque a gente pode exagerar na medida do carioca, por exemplo, se a gente vai colocar o sotaque, e a gente levar este carioca para uma determinada sociedade, um certo local de onde ele mora, onde ele, né, culturalmente, quanto ele estudou. Isso é muito importante, não é? Saber socialmente porque às vezes é o mesmo estado, é a mesma cidade, mas socialmente lugares diferentes. Então, o sotaque, o trabalho, a professora, a fonoaudióloga que está neste trabalho, ela precisa estar muito afinada com o autor, com o diretor, principalmente, para saber quanto de sotaque. Quando é para tirar, é tirar, 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 neutralizar. A gente não leva de um estado para outro, não. Quer dizer, quem veio lá de Salvador não vai virar carioca. Absolutamente. Ele vai ficar neutro. Ele vai poder trabalhar no Brasil e ninguém identificar de onde ele é. Isso é espetacular para um ator.
E o tempo que isso leva é o tempo do interesse também, né? Porque você sabe que eu já vi coisas acontecerem assim, de forma que você está trabalhando, a pessoa vem te procurar para não está em trabalho nenhum, mas ela quer tirar o sotaque. Então você começa a tirar. Ela está morando no Rio de Janeiro e você está tentando tirar da sua região e botar ela neutra. Aí ela liga para casa, a mãe cobra, escuta, o que é isso? Está virando carioca? E aí ela está sempre em cima do muro, porque ela não Aham. faz a total mudança com medo de ser cobrada pela própria família. Por outro Uhum. lado, eu já vi acontecer, hoje é terça-feira, vamos supor, e na próxima terça-feira a pessoa vai gravar seu primeiro trabalho na sua primeira novela, e só foi dado para ela, você só vai entrar se tirar o sotaque. Ela tem uma semana para tirar o sotaque, e em uma semana ela fica sem sotaque. Quer dizer, o sotaque também, para você tirar ou colocar, eu preciso ter um grau de interesse, porque estamos falando Uhum. de corrente sanguínea, cara. Corrente Imagino. sanguínea, da onde a gente nasceu, da onde a gente vem, a gente quer trazer a nossa história. Total. Então, quando a pessoa quer trabalhar sotaque, eu disse, tem certeza que você quer? Você vai largar o bercinho? Tem que dar, vai ficar diferente da mãe? Tem que saber o quanto, porque o grau de interesse neste trabalho é fundamental. Falou tudo. Outras coisas que eu vejo alguns atores questionando, rouquidão, né? Ah, minha voz é assim mesmo. Muitas vezes a rouquidão, ela é, na verdade, um reflexo de um esforço vocal equivocado. Como é que é isso aí? Você consegue identificar se a rouquidão ela é própria, uma característica, ou se ela realmente é um problema de estar se forçando demais a voz ou cuidando mal da voz? Ai, olha, nenhuma voz é rouca. A voz está rouca. É problema. Então a gente tem Problema. que ver. É problema, é problema. Nenhuma voz é rouca, né? Então às vezes, essa pessoa está próxima a um profissional, às vezes professor de canto, que diz: não, não mexe em nada. Essa é a sua personalidade. Mas isso é um perigo. Tem que olhar, tem que ver o que é, tem exames apropriados, porque tem reeducação, ninguém é rouco, isso não faz parte de personalidade nenhuma, isso é problema. Tem que ver, a gente precisa de um otorrinolaringologista, a gente precisa de um exame, a gente precisa detectar o que é e fazer um trabalho específico, porque a fonoaudióloga consegue muitas vezes, curar esta rouquidão. E algumas vezes, se é um calo, alguma coisa, ela precisa de uma cirurgia, não é? Quer dizer, o próprio otorrino vai dizer, né? Mas ele precisa examinar e ninguém pode ficar satisfeito, não é, com às vezes com a influência de alguém, às vezes até familiar, né? Ou então o professor de canto não mexe em nada, tá lindo isso, porque tem rouquidões que dão sensualidade, que são bonitinhas, mas é problema, Mas é é um problema. problema, é um Dá problema. aquela voz sexy, envolvente, mas no fundo aquilo ali é um problema, né? É Não, um é um problema, sei problema. E lá, vai, e excesso de vai, é, e, é um excesso de cigarro ou é um mau uso da voz à exato. noite, na pista de dança, que a música é muito alta, e a pessoa, enfim, bebe, fuma, grita, e aí fala: minha voz é rouca e é sexy. Na verdade, você está com um Isso. problema seríssimo. E a primeira coisa que você falou, esforço vocal. Veja, para eu falar, minha voz tem que sair assim como se eu fosse um chafariz de sons. Tem pessoas que empurram a carrocinha assim para falar. Quer dizer, ficam exaustas de noite de tanto falar, porque toda vez que vão falar, elas fazem um esforço de empurrar. A voz não é para empurrar, a voz é para sair assim, ó. O chafariz, uma coisa bem gostosa, bem tranquila. Eu consigo falar com você andando para trás, não necessariamente empurrando algo do meu corpo para frente, né? Então, pode ser só esforço vocal mesmo, o dia a dia. A língua presa também, ela pode ser resolvida com exercícios ou ela sempre tem que ser cirúrgica? Ou a solução é sempre cirúrgica? Não, não, não. A língua presa, a gente também tem que ver aqui a quantidade que a gente está chamando de língua presa, porque às vezes eu só não falo prato, só não falo trator,
É muito comum não falar trator, dragão, TR e DR, são muito difíceis, né? O T, a pontinha da língua sobe, o R vibra, então trator, trator. Esse é um grupo consonantal difícil, muito comum as pessoas terem probleminha aí. E a gente diz que é língua presa. Mas língua presa seria a linguinha não conseguir falar nenhum fonema que bate lá em cima. Tá, dá, né? Tia, dia, noite, Laura, rã, né? E o tra, todas essas letrinhas, né? Quando é uma língua presa, que nenhuma pontinha da língua não consegue se elevar, mesmo assim a fonoaudióloga consegue grande sucesso. É difícil precisar dar um piquezinho na língua. É Ah, é? raro, muito Olha. raro. Nos Estados Unidos eles cortam rapidamente. Nós aqui no Brasil insistimos um pouco com muito sucesso, mas claro que às vezes vai precisar. Agora, só um TR, um DR, nossa, nunca é cirúrgico. A fonoaudióloga faz maravilhas aí. Que legal, eu não sabia disso. Eu sempre achei que fosse sempre necessário um picote. Que Não bacana, hein? precisa, Ponto para não vocês. precisa. Ponto para a gente, Ponto brasileiro. pra Nós vocês. somos bons. Genial. Tem uma expressão que vocês usam muito, que é a imagem da palavra. A imagem da palavra é minha paixão. Agora você pegou a fundo. Ah, Imagem da palavra, aí eu tenho que falar de novo na Glorinha Boit-Miller, né, que foi assim a pioneira das fonoaudiólogas que trabalhou com isso. Imagine você, Alexandre, que ela foi dar aula de artes para os cegos e descobriu que os cegos falavam mal. E aí ela sacou que eles não tinham noção de algumas palavras, como, por exemplo, brilho, porque dizer o sol é quente é sensacional, uma sensação que um cego consegue reproduzir. O sol está quente, mas o sol brilha. Ele não tem noção do que é. Então, passar brilho na palavra brilho, isso é a imagem da palavra, é você dá o significado dela. Porque uma palavra tem significantes, que são suas letras, e significado, que é o que ela quer dizer, o que ela significa. Né? Como, por exemplo, a fala. A fala é colocar letras para fora. Interpretar é dar sentido a. Então, estamos falando de interpretar, estamos falando de significado, estamos falando de imagem da palavra. Então, a autora, Glorinha Boit-Miller, molhou as mãos, respingou na cega e disse: brilho é isso. Esses pinguinhos de água, né? E esta pessoa, era uma freira, ela disse: o sol brilha. Então, a partir daí, eu assisti essa pesquisa, o final dessa pesquisa. Então, a partir daí, ela viu a importância que era, nós que enxergamos, como é que nós podemos ter coragem de dizer que o sol brilha? O sol brilha. Então, aquela partezinha que eu falei de ritmo, de sílaba tônica, aqui na sílaba tônica vai entrar a gestalt da palavra, vai entrar este brilho com muitas posições, com muitas direções. Hoje eu dava aula para uma moça, e eu adoro dar o exemplo que aconteceu hoje, né, que é mais recente, porque o de ontem eu já nem lembro, tá? A gente trabalha muito, né? Mas eu dizia para ela assim, ela dizia assim, a borboleta branca, a borboleta amarela, a borboleta azul, e eu dizia, a borboleta está voando, então ela está no lê, ela só voa no lê. E a atriz disse, a borboleta, ela mesma parou, ela parou, identificando que ela tinha colocado a borboleta para voar. A borboleta, no lê a borboleta voou. Tem gente que diz a borboleta voa. E tem gente que diz a borboleta voa, né? Então, isso é muito bonito, é um trabalho muito bonito. E veja, no texto, quando a gente diz assim, a terceira parte que eu trabalho, o tom, clareza, a terceira parte é o texto. O texto é importante, porque tem palavras que você vai precisar dar um significado maior. Outro dia, uma atriz me falou palavras grávidas. Aí eu, dando aula na faculdade, online, né, que estamos trabalhando dessa forma para atores, eu disse, palavras grávidas, adorei isso. E a atriz que estava tendo aula, né, ela disse, a palavra parindo palavras. Falei, nossa, olha, Joia, eu falei que a palavra estava grávida e ela já falou que a palavra parindo palavras. Quer dizer, imagem da palavra é exatamente isso, não tem fim.
Você vai destrinchando uma só palavra e vão aparecendo, surgindo significados. É o que difere, é um ator de outro, é ele ter imagem da palavra, ele saber o que diz. Sabe que neurologicamente, interpretando ou falando, que é falar, né? Neurologicamente é você retirar palavras da cabeça, colocar na boca e falar. Neurologicamente é isso. O que é falar? Tirar a cabeça. Quer dizer, o que eu quero usar? Tá? Que palavras eu devo me servir? Pronto, peguei lá, coloquei na boca e falei. Para um ator, para um diretor, para uma fonoaudióloga, né? Eu preciso tirar do cérebro as palavras, embrulhar para presente rapidamente, colocar na boca e transmitir. Se eu não tiver um tempinho, centésimo de segundo, de embrulhar para presente, eu não tenho imagem da palavra. Genial. Adorei isso. Vou usar. Com a sua Pode permissão usar. e com os seus créditos. Tá bom? Eu Pode vou usar. usar e vou dar os seus créditos. Não se preocupe. Adorei. Ah, Parabéns. Muito, muito, muito legal. Vocês, na verdade, têm algumas... como é que eu vou dizer? Algumas... eu tinha escrito aqui, peraí. Assim, o que exatamente é uma voz com umbigo? Voz com umbigo, eu fiquei assim, eu estava aqui na nossa pauta e eu fiquei meio pensando, gente, a Rosa, mas tem que me explicar o que é uma voz com umbigo? muito bonitinho, viu, querido? Porque isso aí também é bacana, é como exercício assim, eu estou sempre falando voz com umbigo, estou sempre falando voz com pernas, estou sempre falando voz com sexo. Eu acho isso bacana, porque nós não falamos ainda, mas tão importante falar de postura, né? A cabeça encaixada no corpo. Muitas pessoas têm a cabecinha não encaixada no corpo. E quando a minha cabeça não está encaixada no corpo, significa que eu não tenho umbigo, eu não tenho estômago, eu não tenho intestino na voz, eu não tenho pernas. Né? Para eu falar com você, eu estou tentando aqui fazer com os meus olhos, meu narizinho está no centro da fisionomia, e eu não paro quieta aqui, né? Eu tenho uma estrutura corporal que você também se mexe muito, é importante a gente estar vivo para falar. Tem pessoas que jogam o corpinho para baixo e aqui elas estão falando o tempo todo. Então, isso é uma voz sem umbigo. Entendi. E isso também é a voz com sexo masculino, é a voz com sexo feminino? Exatamente. Então, veja, é um corpo sem sexo. Eu preciso ter gênero para falar com você. Não importa de quem eu goste. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de voz com joelhos. Também um aluno de faculdade, né, fazendo uma prova, eu às vezes tenho que dar a prova escrita, né, e eu pergunto assim, as minhas perguntas são assim, o que eu estou aprendendo com a Rose Gonçalves, o que eu estou aprendendo com a fonoaudióloga Rose Gonçalves? Né? A pergunta é assim, escreva o que você tiver. Então, tem 2 meses de aula, 3 meses de aula, e eles vão fazer redações. Então, um aluno, mas muito querido, escreveu assim, não se trata de um namoro, é mesmo um casamento entre as batatas das pernas e as orelhas. Eu falei, está entendendo tudo que eu digo. Não se trata de um namoro, é mesmo um casamento entre as batatas das pernas e as orelhas enquanto falo. Então, se não tiver tudo junto, é um prédio que só tem 5º andar, 6º andar, 7º andar. Cadê o térreo? Cadê os andares baixos do meu corpo? Estou fora do tom. Está certíssimo. Você tem que pensar na voz de uma maneira mais holística, como você a encara, né? Exatamente. Muito legal isso. Muito Todo bacana. corpo. E é uma abstração importante, né? O artista tem que embarcar nessa abstração para poder entender como modular a voz, né? Dessa maneira, né? É muito legal. Eu tô aqui viajando também. E deixa eu te perguntar uma coisa, Pergunta. voltando para questões talvez um pouco mais objetivas, digamos assim. Eu
muitas vezes eu topo com alunos meus que são atores que têm uma voz muito anasalada, né? E eu não sei exatamente como fazer com que ele libere isso, que ele tire esse anasalado, né? Parece que está com o nariz entupido e tal. Isso também é uma questão cirúrgica ou isso é uma questão de disciplina para se falar de uma forma diferente? Como é que eu lido com isso? Assim, você já sabe que eu vou mandar todos eles para você, né? Você já sabe que a partir de agora você vai ter um monte de aluno meu aí batendo na sua porta, né? Deixa eu te falar, querido. Olha, a voz nasal, nós vamos precisar também do otorrino, porque às vezes ela tem, a minha voz tem um pouco de nasal também. Nós temos vozes que ela tem essa tendência, as vozes femininas são mais nasais, de algumas regiões do Brasil e fora do Brasil são mais nasais, mas tem aquilo que a gente já está o máximo possível do oral, né? Já não temos mais escape, a fonoaudióloga consegue abranger aí uma parte grande dessa melhora. Mas, às vezes, é mesmo orgânico. São adenoides muito grandes, são desvios de septo muito grandes, são alergias muito fortes. Então, a gente vai precisar da ajuda de um médico, um otorrinolaringologista, às vezes um gastro, às vezes um alergista, não é? Que são pessoas que vão colaborar para que haja sucesso no nosso trabalho também, que Entendi. só a gente não consegue. Então, aqui nós temos, assim, muitas vezes, só a fonoaudióloga consegue, que é uma partezinha que a gente sabe que com uma abertura de boca maior de vogais, a gente vai melhorar muito, porque às vezes é nasal, porque a pessoa não abre a boca. Então, isso é moleza, fácil de resolver, mas às vezes não. Às vezes é orgânico, não é um mau hábito. É orgânico mesmo, eu vou precisar de ajuda. Uma aula de canto vai ajudar o ator a ter mais consciência vocal? Olha, eu acho muito interessante o ator aprender a cantar. Ele vai ganhar aberturas, nós vamos dar muita abertura para eles, mas a aula de canto ela também dá um alcance espetacular. Entender esse mecanismo ajuda muito para a gente ter uma maior abertura, né, de espaços, maiores espaços internos. Então, uma boa aula de canto tem que ser uma boa aula de canto, melhora bastante, sim, é interessante. Para alguns casos, né? Alguns casos, então, eu até recomendo que faça. Eu faço a indicação para que faça a aula de canto também, né? Então, a gente não diz, todo mundo precisa aprender a cantar. Tem pessoas até que não gostam, mas eu acho uma boa terapia, sabe? E tem alguns casos que são indicados que vá fazer uma aula de canto. Legal, porque, inclusive, a voz, as cordas vocais, elas não envelhecem, né? Você pode, se você estiver praticando, cuidando delas, né, adequadamente, você tem elas até morrer de uma maneira muito... elas estão absolutamente saudáveis para você utilizar até o fim da vida, né? É, Basta você cuidar delas, né? O que é cuidar de uma voz para você, Rose? Então é bacana falar sobre esse envelhecimento, porque hoje a gente vê, né, na praia, por exemplo, as pessoas de 90 anos caminhando, e é inacreditável, às vezes até correndo. Então, muito interessante como cuidaram do seu corpo até determinada idade, você vê que a musculatura ainda está boa, né? E a voz é a mesma coisa, estamos falando de músculos, né? Então, cuidar da voz significa deixar com que ela envelheça muito menos, né? Ela não vai ter o envelhecimento de uma pessoa que não trabalha a voz, que não trabalha essa musculatura toda. Então, eu acho muito bacana trabalhar com exercícios faciais e exercícios orofaciais, ter alguns exercícios mesmo, né? De o próprio espreguiçar e bocejar, né? Ter essa noção de que trabalhar a voz significa trabalhar o não envelhecimento rápido da voz. Né? Estamos falando de músculo, de coisa. É claro que células envelhecem, né? Mas a gente estando com os músculos poderosos aí, a gente vai ter um envelhecimento melhor. Então, eu acho que espreguiçar e bocejar, dar um bom dia interior todos os dias, é um grande exercício de voz. Olha, É, espreguiçar e bocejar. Esse é o exercício da Espreguiçar e voz. bocejar, é um grande exercício de voz, porque você sabe que às vezes a pessoa está gripada
e ela fica assim tão nasal. Não vou fazer aula, porque eu tô aí. Você diz espreguice e boceja. Quando ela fala, ela não ficou curada da gripe, ela ainda está nasal, mas já houve uma abertura de 50%. Porque assim, quando você está com algum ferimento no joelho, você não quer encostar em nenhum lugar. Quando você está com algum ferimento na voz, você também faz uma concha protetora. E quando você espreguiça e boceja, que você abre um pouco as portas todas, naturalmente já tem mais voz. Grande exercício de voz, até mesmo como pronto-socorro vocal. Espreguiçar e bocejar. Isso você está o que você está me dizendo, então, é que eu não posso mais ficar chateado com os meus alunos que se espreguiçarem e bocejarem na minha aula, é isso? Não, não, não. Na Não, minha aula eu digo muito bem. entendi. Eu tenho Muito que bem. falar que eles estão Grande se exercício. exercitando. Estão se Tá bom, exercitando. Estão tá bom. Tá na cuidando hora da de eu voz. mudar, então. Eu tenho que mudar meu ponto de vista. Obrigado, Rosa. Essa foi a mais preciosa contribuição, né? Para eu nunca mais ficar chateado com os meus alunos se eles bocejarem e se Não. espreguiçarem na minha aula. Nós temos a aula que assim a gente convida. Agora vamos, por favor, bocejar. Significa que estão gostando da aula, que não está dando preguiça, que estão abrindo para novos conhecimentos. É muito bom. Sabe que beber água também é encantador, porque beber água hidrata todo o corpo e também vai hidratar a nossa voz. Não que a água passe por lá, mas essa hidratação do corpo todo também hidrata internamente. Então, são duas coisas muito importantes, né? E mas o que que a gente podia fazer? E a gente, uma coisa que a gente não pode esquecer também, que vale a pena falar, é de uma energia. Tem gente assim, nessa época de Olimpíada que nós estamos, eu adoro assistir, eu adoro ver os atletas, adoro ver, por exemplo, antes de um jogo de vôlei, aquelas meninas assim encostadas na rede, ou os rapazes assim de uma partida de vôlei, ou quando alguém está ganhando, alguém está perdendo, como o corpinho ele vai encolhendo, como uma reação, né? Um ponto do outro ponto, quando o corpinho vai reagindo positivamente, e a gente percebe, eles vão ganhar. Mesmo com 2 pontos abaixo, eles vão ganhar, porque eles viraram, nossa, eles estão 2 metros a mais do que, né, muitos centímetros a mais. Eles estão grandes. Então, esta energia é extremamente importante para falar. Então, não deixar essa energia desaparecer. Porque quando essa energia desaparece, eu faço esforço vocal. A voz não sai. A voz não sai com uma certa energia corporal. Então, eu diria, toda vez que você estiver em baixa, espreguiça, boceja e cresce. A impressão que eu tenho é que uma vértebra saiu. Eu fiquei sem uma vértebra, encolhi. Então, eu aconselho que todas as vértebras estejam para que haja uma coluna vertebral up, né, em suspensão. Né? E você já diz, isso é falsidade, eu estou triste. Não, não está triste, porque você está vivo. E para essa comunicação, a gente não pode esquecer que quando eu falo é do outro. Eu não posso dar a minha voz para você sem essa energia. Eu estou sendo muito egoísta, eu vou dar umas coisinhas de voz para você, eu tenho que dar ela na íntegra. Então, essa energia corporal é extremamente importante. Eu espreguiço e bocejo para acordar. Eu não espreguiço e bocejo para dormir. É um bom dia interior, é uma expressão de vamos recomeçar. Quantas vezes forem necessárias por dia? Nós temos que ter convicção. Convicção é a palavra do momento. Ao meu ver. Ao meu ver. E olha, na minha idade, Alexandre, eu perco a convicção pelo menos uma vez por dia. Na sua, muito mais jovem que eu, você tem que perder várias vezes. E os seus alunos têm que perder inúmeras vezes por dia, senão não é normal. Então, eu espreguiço, bocejo para recomeçar. Mas eu não posso me desconectar desta energia do universo. Sabe que quando eu comecei a dar aula, eu queria gravar
Eu dizia assim, eu vou gravar essa pessoa quando chega no meu consultório, depois de umas 4 aulas, 4 semanas, eu vou gravar outra vez por vaidade. Olha como está ficando bom. Hoje, o que eu tenho vontade é de medir. Uma pessoa que sai da minha aula, mesmo que online, tem que sair alguns centímetros maior, com a cabeça encaixada. Não é com a cabeça em pé, não, mas com uma energia. Cabeça no lugar, mas com uma energia de convicção. Uhum. Uau. Sabe as palavras, Rose, sabe as palavras. Rose, vou te falar, a gente tem em torno de 40 pessoas aqui, entraram, saíram. Eventualmente, tem pessoas que vão querer entrar em contato com você para marcar aula, para marcar uma coisa. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, Rose? Pelo Instagram mesmo? As pessoas escrevem no direct? Pode ser É? dessa forma. O que você acha? Eu acho ótimo, viu? Se você quiser, o meu Instagram é Rose Voz, né? Tá. E aí entra em contato comigo, eu passo meu telefone, tudo direitinho. Eu sou uma pessoa muito acessível, muito fácil. Eu adoro o que eu Que faço. legal. Eu Que legal. gosto muito do que eu faço. Essa live preciosa vai ficar gravada e vai ser publicada no perfil do Opa, tá? Opa Oficial. Então, quem quiser acessar lá, e naturalmente vai estar marcado lá o seu nome, e as pessoas vão poder, então, saber como entrar em contato com você, Rose, porque realmente é uma aula que nem eu, nesses meus 20 anos de Globo, tive a oportunidade de ouvir tantas dicas tão preciosas. Queria Maravilha, super querido. te agradecer, tá? E gostaria de lembrar também as pessoas que estão aqui de que amanhã nós temos o Arena Opa, está rolando o Rio Art Market também, ou seja, são vários eventos aí que nós levamos para os atores, para que os atores se sintam acolhidos e apoiados nessa caminhada que a gente sabe, né, Rose, que é difícil, né? E a gente tem que estar aí do lado, apoiando, porque está cheio de armadilha por aí, cheio de gente picareta no mercado. Então, a gente que, enfim, realmente que está lá dentro e que faz a coisa acontecer, a gente tem que também dar a mão e apoiar os atores nessa caminhada que não é fácil, é cheio de pedras, é cheio de esforço. Então, eu faço questão de compartilhar aqui os grandes profissionais do mercado que estão aí disponíveis para ajudar, como a Rose, e o Rio Art Market, que está vindo aí também, dá voz a esses atores, a esses profissionais. Então é importante que os atores participem do Rio Art Market, que participem do Arena Opa e que participem também da plataforma Opa. O Telo Ribeiro, que é o nosso representante comercial, eu vou botar ele aqui. Só um minutinho que eu queria botar o Telo aqui. Telo, escreve alguma coisa para a gente, para as pessoas saberem quem você é, para eventualmente, se alguém tiver interesse em participar da plataforma, eles entram em contato contigo. Rose, considerações finais, estamos chegando a quase 1 hora. Foi um prazer, um deleite estar aqui com você. Queria agradecer imensamente e fica à vontade agora para você falar o que você quiser, inclusive para chamar os seus os atores para eventualmente te conhecerem pessoalmente, marcarem um horário com você. Maravilha. Eu quero só agradecer, viu? Agradecer o convite, porque é muito gostoso a gente fazer, ser útil, né? Quer dizer, quando a gente vai dormir, toda noite a gente pensa, será que hoje eu fui útil? Será que as minhas aulas foram boas, né? Então, se você gostou da live, então já fico muito satisfeita, que foi bacana e tudo. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito fácil de falar, de achar, eu respondo tudo. E também acho que é de extrema importância o ator trabalhar o corpo e a voz, muito mesmo. Ele tem que fazer aulas de interpretação a vida toda. Eu acho que ninguém pode estar satisfeito, eu não posso estar satisfeita. Eu tenho que ler bons livros, eu tenho que estudar, viu? Eu quero realmente passar a minha vida toda estudando. Eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa rodeada de livros, eu leio bastante, é o que me dá muita. Eu quero sempre me certificar que estou indo pelo caminho certo, mas eu preciso me reciclar,
Então, eu acho que o jovem ator ele precisa muito estudar e o ator já consagrado também precisa estudar. Então, eu acho que fazer uma aula de corpo, uma aula de voz é sempre muito bem-vinda, porque a gente tem novas informações, né? Sempre novas informações. Imagina o que eu penso hoje, depois da pandemia, o que eu pensava há um ano e meio atrás, né? São coisas tão diferentes, tudo aquilo que eu vivi mesmo, assim, a nível pessoal, né? Como isso vai transformando a gente, um profissional. Então, é muito bacana que eu tenha estudado também durante esse período, não só de transformação, mas de estudo. Então, eu adoro estudar e eu convido a todos para estudarem sempre, né? Então, eu acho que essa é uma profissão difícil, uma profissão lindíssima. Parabéns para todos os alunos. Será que eu perdi a conexão com a Rose? Meu Deus, no ponto mais importante. Bom, enquanto a Rose não se restabelece, lembrando aos assinantes da plataforma OPA que estão aí online com a gente, vocês chequem o e-mail de vocês, que provavelmente vocês receberam o link de acesso do Arena OPA de amanhã, que começa às 8h30, que tem Marcelo Zambelli. Infelizmente, a Rose caiu. Que tem Marcelo Zambelli amanhã sendo entrevistado por mim e por Vitor Frade. E tem uma série de coisas interessantíssimas. Inclusive, vamos avaliar mais perfis de assinantes da plataforma e dar dicas aí de como melhorar esse perfil, além de uma série de surpresas exclusivas para os assinantes da plataforma. Então, vejam no e-mail de vocês, porque lá tem o link de acesso com a senha. Estamos completando 1 hora de live, eu acho que não vai dar tempo da Rose voltar, então eu vou terminar por aqui. Obrigado a todos. Semana que vem temos outra live, terça-feira, 8 horas. Um beijo a todos. Obrigado.